3 fundos imobiliários de tijolo que estão pagando acima da média. Esse é o tema desse vídeo. Prazer, eu sou Renan Souza e nesse canal eu mostro a minha trajetória, a minha jornada de investimentos no mercado financeiro, meus erros e meus acertos. Sem enrolação, vamos dar uma olhadinha aqui nesses 3 fundos. O primeiro que eu separei é esse aqui, ó, o RBVA11. De cara, a gente tem algumas informações sobre ele. Primeiro, uma liquidez interessante. Ó, acima de 1 milhão já é interessante para a gente. Nos últimos 12 meses, ele se valorizou 11,08%. Isso é interessante porque, às vezes, a gente tem um ativo que tem um dividend yield bem alto, mas ele é alto porque simplesmente desvalorizou, nos últimos 12 meses, a sua cota. Ou seja, se um ativo ele vem pagando, um exemplo, R$ 1 todo mês, e ele vale R$ 100, a gente vai ter um determinado valor de dividend yield. Mas se do nada, ou nos últimos 12 meses, essa cotação que era 100, ela cai para 50, automaticamente o valor de dividend yield aqui, ó, vai mostrar para a gente dobrado. Por quê? Porque ele teve o mesmo valor de dividendo, que era R$ 1. Só que a cota não está mais 100, e sim 50. Então, se eu tenho o valor da cota caindo, automaticamente vai mostrar para mim o dividend yield subindo. Por quê? Porque o dividend yield ele é simplesmente a divisão do valor que está sendo pago pelo valor da cota. Então, se a gente tem aqui nesse exemplo, né, nessa situação aqui do RBVA11, onde ele subiu, ou seja, ele se valorizou 11%, e ainda assim a gente tem esse dividend yield de 11,09, isso é legal, isso é bacana, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Ele está bem justo, né? Está bem ajustado, está 1. Quer dizer que se ele vale 108,18 e você paga 108,18, ele está exatamente no seu valor justo. Isso é legal para a gente. Então, aqui a gente vê valor da cota hoje, 108,18. Um dividend yield médio dos últimos 12 meses de 11,09%. A gente tem um preço sobre valor patrimonial justo de 1%, de 1, né? 1% não, de 1. E a gente tem uma liquidez acima de R$ 1 milhão. Legal também. E a valorização média dos últimos 12 meses, média não, a valorização dos últimos 12 meses de 11,08%. A gente vê que ele começou aqui, ó, em 24 de julho de 2023, a 97,60 e hoje ele está aqui a 108,18, ou seja, a gente teve essa valorização de 11,08%. Vamos ver mais algumas coisas a respeito desse fundo. Ele tem um segmento aqui outros, mas ele é de tijolo. Temos uma gestão ativa, ou seja, uma gestão que busca desempenho, ela não fica ali com um valor fixo estabelecido, ela busca sempre melhorias, isso é legal. A gente tem uma vacância. O que é vacância? O espaço que ele tem disponível para alugar, ele está vago 7,6%, 7,60%. É uma vacância relativamente baixa, entre ali 5%, 8%, está na média. Então, não é uma vacância que assusta, ou seja, significa que ainda tem potencial para ter um dividendo melhor. Por quê? Porque se ele aluga 100%, significa que ele vai receber um pouquinho mais. Só que nada disso é garantido. Assim como tem 7,60 de vacância, pode aumentar, pode ter mais, como pode ter menos. A gente tem um patrimônio de 1 bilhão 350 milhões, é um patrimônio alto, legal, tá bom? Vamos ver mais alguma coisa aqui, ó. A gente vê que ele tem uma constância muito boa no pagamento de dividendo. Hoje está na casa de R$ 1, ó, tá vendo? Ele vem pagando R$ 1 de dividendo todo mês, bem regular. Ele não vem furando, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Então, ele está bem regular e bem constante. Isso é bem legal. E vamos lá, quanto que isso representa? Lembra que eu falei que o dividend yield ele é meramente a divisão do dividend yield pago dos últimos 12 meses pelo valor da cota atual? Então, vamos lá. Se a gente pegar esse R$ 1 aqui e dividir pelo valor de hoje, que é esse valor aqui, de R$ 108,18, a gente vai ter um dividend yield de 0,92%. Só se você pegar a tua calculadora, colocar R$ 1, dividir por 108,18 e multiplicar por 100, você vai ver que vai dar 0,92% ao mês. Para um fundo imobiliário de tijolo, é acima da média, tá bom? E a gente tem uma liquidez boa, a gente tem um valor justo, a gente tem um patrimônio do fundo acima de 1 bilhão, também é bom. Então, são indicadores bons, tá? Uma vacância que não está alta
Então, a gente tem todos os indícios prévios de ser um bom fundo. Então, primeiro da nossa lista é esse fundo, tá? RBVA11, que está pagando acima de 0,90, está pagando 0,92 em relação ao preço atual de 108,18, tendo aí uma valorização de 11,08%. Esse foi o primeiro fundo da nossa lista. Vamos conhecer o segundo? Já está logo aqui, ó. O segundo fundo é o GARE11, que tem hoje o seu valor de R$ 9,13. A liquidez dele diária é melhor ainda do que o fundo anterior, ou seja, ele é superior, na verdade ele é quase 5 milhões de reais, é uma liquidez excelente. Ele tem um leve desconto em relação ao seu valor patrimonial, ó, ele está 0,98, ou seja, ele está sendo comercializado um pouquinho abaixo do que de fato ele vale, e ele vem pagando 11,17% de dividend yield nos últimos 12 meses. Mas em relação ao valor atual que ele paga e o valor que ele está sendo vendido hoje, qual é o dividend yield mensal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é o valor que ele está pagando? A gente vê que nos últimos 5 meses, ele vem pagando rigorosamente 0,08 centavos, né? Quase 9 centavos que ele está pagando por mês. Se a gente pegar esse valor aqui, 0,087, e dividir por esse valor aqui, ó, 9,13, e multiplicar por 100, o nosso dividend yield mensal vai ser de 0,95%, ou seja, ainda maior do que o fundo anterior. Então, está acima da média, quase 1% ao mês, para um fundo de tijolo que tem o seu valor patrimonial próximo do valor justo, uma liquidez de quase 5 milhões, teve uma valorização da sua cota de 11,21% nos últimos 12 meses. A gente tem um dividend yield muito bom e temos um fundo muito bom também. Vamos ver quanto que é o valor patrimonial dele, ó, também acima de 1 bilhão. Ou seja, as nossas métricas iniciais e mínimas que a gente tem que olhar para um fundo imobiliário atende perfeitamente. Valor patrimonial, acima de 1 bilhão. Valorização? Teve. Está muito distante do seu preço justo, do valor patrimonial? Não. E ainda assim está com desconto. A gente tem uma liquidez média diária altíssima. A gente teve um dividend yield muito bom pago nos últimos meses. A gente tem uma constância muito boa no valor pago de dividendo. Ou seja, é um fundo que atende aí boa parte dos critérios dos investidores. Então, ó, segundo fundo, GARE11, que também é um fundo de tijolo, como nós vemos aqui, é uma gestão ativa também, busca sempre um melhor rendimento. Temos um portfólio bem interessante, ó, um portfólio relativamente grande, está bem diversificado, não está concentrado o patrimônio, então é um fundo a ser considerado aí para você estudar. Lembrando que nada aqui é uma indicação ou uma orientação para que você compre ou venda. Estou simplesmente mostrando algumas opções, alguns ativos, mostrando algumas métricas dele para que você possa estudar e tirar suas próprias conclusões se faz sentido para você ou não ter esses ativos na carteira. Vamos voltar só rapidinho aqui no primeiro que nós vimos para vermos a respeito da diversificação dos ativos que a gente não viu. Nós temos aqui, ó, olha a quantidade de ativos. Ele tem até uma certa concentração em São Paulo, que são 43 ativos, mas ele também tem outros, ó, tem Rio de Janeiro, tem mais 20 ativos, tem Pernambuco, Ceará, Distrito Federal, então assim, ele tem uma diversificação boa. Embora São Paulo seja a sua maior concentração, não é um ativo só, são vários ativos dentro de São Paulo. A gente abrindo aqui consegue ver os ativos, ó. Olha a quantidade de ativos que esse fundo tem. É muito, gente, muitos ativos. Vale bem a pena analisar e estudar esse fundo aqui. Agora nós vamos para o terceiro e último fundo imobiliário de tijolo, que é o GTWR11. Esse aqui divide bastante opiniões. Particularmente, eu tenho ele na carteira e gosto bastante. Já vou logo ser direto aqui e falar o que divide opiniões sobre ele. É simplesmente isso aqui, gente, ó. Monoativo e monoinquilino. Pronto, isso aqui é o que faz dividir opiniões desse fundo. Ele é simplesmente dono de um edifício só, que é o edifício Green Tower, que fica no Distrito Federal, e ele só tem um inquilino, que é o Banco do Brasil. Só que por que eu gosto dele? Porque é um inquilino que tem um altíssimo poder aquisitivo, é um inquilino que tem as suas finanças muito bem reguladas. Beleza, é uma estatal? Sim, mas o Banco do Brasil, se você pegar as ações do Banco do Brasil, né, pegar o ativo, o Banco do Brasil, e pegar a BB Seguridade,
você vai ver que é uma das mais queridas do Brasil, gera muito dividendo, saúde financeira muito boa. Então, se a gente for acreditar que o Banco do Brasil vai ter um problema financeiro e não vai pagar o aluguel, eu acho que é um pouco utópico isso aí. E a questão do Banco do Brasil sair do imóvel, eu também acho pouco provável. Inclusive, eu vou deixar aqui no card, eu já gravei um outro vídeo falando tudo sobre esse fundo imobiliário. Que o que eu acho que pode acontecer ou não acontecer nesse ativo. Nesse vídeo eu cheguei a comentar que eu entrei em contato com a gestora e fiz algumas perguntas. Perguntei se o Banco do Brasil era o primeiro inquilino desse imóvel ou não, se já teve algum tipo de renovação ou aditamento no contrato. Então, assim, eu acho que a probabilidade do Banco do Brasil sair desse imóvel é baixíssima. Estamos falando do QG do Banco do Brasil, estamos falando da sede do Banco do Brasil. É um prédio todo personalizado, o banco está muito bem instalado nesse prédio. No Distrito Federal não tem outro imóvel AAA que está vago ou que poderia acomodar tão bem o Banco do Brasil como o Green Tower. Então eu acho que a probabilidade do banco sair é baixíssima, assim como eu também acho que a probabilidade dele ficar devendo aluguel também é baixíssimo. Então, eu sim considero esse fundo muito bom, mas já coloquei aqui o motivo de dividir bastante opiniões. Ele é monoativo e monoinquilino. Beleza, vamos seguir com as informações desse fundo. Hoje ele está sendo comercializado a R$ 83,28. Ele já teve uma valorização na sua cota de 12,31% nos últimos 12 meses. Ele está com descontaço sobre o seu valor patrimonial, sendo vendido a 0,82%, ou seja, ele está com 18% de desconto sobre o valor patrimonial. Ele tem uma liquidez média boa, acima de 1,5 milhão, é excelente. É um fundo de tijolo no segmento de lajes corporativa. Ele tem duas taxas, tá? Embora aqui mostre só uma, de 0,25, ele também tem uma outra taxa de 0,25. Então, na verdade, ele é 0,5%. Se você abrir o relatório gerencial dele, você vai ver que ele tem uma segunda taxa. Ele tem a taxa de administração e, se eu não me engano, a outra taxa de gestão. São duas taxas, que no total dá 0,5%. É uma taxa relativamente baixa. Ele tem um valor de patrimônio acima de 1 bilhão, também é bom. Então, acima de 1 bilhão, ele tem uma taxa baixa, ele tem vacância zero, porque é só um inquilino, né? Ele tem uma liquidez média diária acima de 1,5 milhão, teve valorização nos últimos 12 meses, paga um dividend yield muito bom, está com descontaço sobre o valor patrimonial dele, e se a gente pegar o valor que ele paga de dividendo e dividir pelo valor atual que ele está, a gente vai chegar num dividend yield mensal de 0,94%. Também é um valor muito bom, principalmente a gente considerando que ele está aqui, ó, abaixo do seu valor patrimonial. Então, existe a possibilidade dele ter uma valorização de cota e aí o seu dividend yield on cost vai ser muito bom. Isso é fundamental. A gente consegue perceber que ele é muito constante e linear nos pagamentos de dividendo, inclusive os reajustes acontecem, a gente pode ver, ó, que ele veio pagando 68 centavos, aí ele subiu para 74 e atualmente estamos nos 79 centavos por mês. Se eu não me engano, se você pegar o relatório dele, você vai ver que o reajuste é novembro, o mês de reajuste. Então, próximo novembro agora vai reajustar o valor e ele vai subir um pouquinho mais esse valor desse pagamento. Pode ver que ele é realmente regular, ó, 79 centavos todo mês e paga regularmente, ó, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vem pagando muito certinho. Então, esse foi o vídeo de hoje. Esses foram os 3 fundos imobiliários de tijolo que pagam acima da média, ou seja, acima de 0,90% ao mês, isentos de imposto de renda, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Então vamos lá, ó. GTWR11, GARE11 e RBVA11. Todos eles passaram pelos meus critérios, e são critérios particulares meus que eu uso, que é o quê? Ver o preço sobre o valor patrimonial, se ele está muito acima ou se também ele está muito abaixo, que poderia, né, acionar aí um alerta. A liquidez média diária, ou seja, se é fácil ou se é complicado você comprar e vender ele, se você precisar vender os seus ativos, você consegue vender ele rápido, ele tem liquidez nisso no mercado, então todos eles passam pela liquidez, todos eles passam pelo valor patrimonial médio dele, estão todos ali muito próximo do valor justo, alguns deles até abaixo. A gente teve valorização nos últimos 12 meses, a constância e regularidade nos pagamentos mensais, então todos eles passaram pelo meu critério, tá bom?
a relação de valor patrimonial, ele tem um patrimônio alto. Então, assim, são excelentes fundos no meu entendimento. Todos eles estão com preço muito bom, sendo vendido por um preço muito bom hoje e está pagando acima da média. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Mostrei para vocês 3 fundos imobiliários de tijolo que está pagando acima da média e todos passaram pelos meus critérios, as minhas avaliações, e eu acho que são bons fundos. Conta aí para mim, você já tem algum deles na carteira ou pretende ter? Então, galera, até o próximo vídeo.